Então, galera, hoje a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, tudo bem? Como é que calcula, para que serve, vamos ver como é que fica? Então, galera, nessa aula a gente vai falar sobre o mínimo múltiplo comum, tá, pessoal? O que é um mínimo múltiplo comum? Galera, mínimo múltiplo comum é um número, tudo bem? É um número que você vai achar, tá? O que é esse número, né? Esse número, né, ele é um número a ser dividido. Ou seja, né, ele é um número que fica na parte de cima da fração, tudo bem? Ele é a parte de cima da fração, beleza? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é o seguinte, ele deve ser entre dois ou... sim, o número, né, é um número que é sempre entre dois ou mais números. Então, eu tenho dois números, certo? Ou três ou quatro. E esse dois ou três ou quatro números têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum é chamado de mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Por isso que é mínimo múltiplo comum, tá? Mas, ó, eu não queria que você reparasse no MMC ou nessa frase aqui de mínimo múltiplo comum. Eu queria que você entendesse a sacada dessa aula aqui, tudo bem? E outra coisa, galera, essa é a principal técnica que a gente tem aqui para calcular o MMC, né? Que é transformar em fatores, tudo bem? Então, olha só, primeiro, o que é o mínimo múltiplo comum? Olha só, a gente tem, por exemplo, o número 12 e o número 15 aqui, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 12, tá? E despretensiosamente eu vou transformar ele em fatores, beleza? Então 12, ó, eu vou transformar em fatores primos, tá, pessoal? Números primos, né? O que são os números primos? Os números primos são os números que podem ser divididos por ele mesmo e por 1, beleza? Então, dividido por 2 aqui, beleza? Vai ficar 6, tudo bem? Dividido por 2 vai ficar 3, dividido por 3 vai ficar 1, tudo bem? Então, galera, o número 12, né? O número 12... ele também pode ser escrito da maneira 2 vezes 2 vezes 3. Tranquilo? Esse é o número 12, também conhecido também, né, galera, como 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. Beleza. Bom, eu tenho o 15, né? Vamos agora fatorar o 15, transformar em fatores. Então, 15, vou dividir por 3, vai dar 5. Aí você coloca 5 aqui e vai ficar 1. Então, o 15, ele também pode ser escrito como, pessoal? Como 3 vezes 5, né? Como 3 vezes 5. Beleza. Aí é o seguinte, galera. Eu tenho... O que eu quero? Né? Uma aula sobre mínimo múltiplo comum, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Então, o mínimo múltiplo comum, eu estou imaginando um número, beleza? Estou imaginando um número que, dividido por 15... e dividido por 12, né, ele vai estar tranquilo. Ou seja, ele vai dar para dividir por 15 e ao mesmo tempo ele vai dar para dividir por 12. E pessoal, como o próprio nome diz, tem que ser o mínimo possível, tá certo? Se eu pegar esse número e tiver o dobro desse número, ele também vai ser divisível por 12 por 15. Se eu tivesse o número e fosse o triplo, também vai ser divisível por 12 por 15. Mas eu quero que seja o menor possível, tudo bem? Então o que acontece, né? Eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 3. Então, esse número, né? Esse número, quando eu divido por... Então, como se trata de uma divisão, eu vou colocar aqui a barra da divisão, beleza? Então, por exemplo, pessoal, né? O 12 é 2 ao quadrado vezes 3, tá certo? Então, imagina que aqui eu vou ter 12, beleza? Então, para dividir o 12, eu tenho que ter 2 ao quadrado vezes 3. Tá certo? Por quê? Porque o 12, ele também pode ser escrito da maneira 2 ao quadrado vezes 3, tá certo? Então, na hora de fazer a divisão, esse número que eu estou imaginando, que é a parte de cima, né? Esse cara eu vou ter que conseguir cortar com esse cara e o 3 também, tá certo? Então, invariavelmente, eu preciso ter aqui em cima um 2 ao quadrado vezes 3, tá certo? Por quê? Porque a parte de baixo, que é o número que eu estou pensando que é o 12, ele precisa ser cortado, então é 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Agora, vamos pensar no 15. O 15 é 3 vezes 5. Opa, eu já tenho 3 aqui, né? Certo? E eu já tenho 3 aqui também. Então, eu não preciso colocar o 3 de novo. Tudo bem? Então, eu só coloco o 5, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tudo bem? Agora, pensa só. Esse daqui é o meu número, certo? Esse daqui é o número que eu estava pensando, né? É o número que eu estava procurando. É o número que vai ser o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui 12, certo? Se eu colocar aqui 12, né? O 12, né, eu consigo cortar com esse e esse, então tá ok, esse número tá ok, tá certo? E se eu colocar 15, também eu vou conseguir cortar, né? Se eu colocar 15 aqui embaixo,
eu também vou conseguir cortar o 3 com 5. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15, né? Vai ser o quê? O MMC entre 12 e 15 vai ser exatamente esse 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, que é 12, vezes 5, que é 60. Beleza? É assim que a gente chega no mínimo múltiplo comum. É assim que a gente calcula o mínimo múltiplo comum. Beleza? Próxima lousa. Então, galerinha, é o seguinte, olha só. Eu coloquei alguns números aqui, né? Escolhi alguns números para você, o 12, 15, 14 e 18. Né? Como eu tinha falado na aula anterior, o MMC ele pode ser para 2 ou mais números. Né? Então, como é que fica para quando eu tiver aqui, né, 4 números, beleza? Então, eu já transformei aqui, né? Já fatorei esses números para você, o 12 e 15 já fatorei na luz anterior, já mostrei na luz anterior, tá certo? Então, o 14 e 18 estão fatorados desse jeito aqui, beleza? Já fatorei para você. Então, o que acontece? O que eu vou fazer, né? Na prática, o que a gente vai acabar escolhendo são os números primos com os maiores expoentes. Então, por exemplo, né, o 2 aparece aqui, aparece aqui, tá certo? E o maior expoente do que aparece aqui é o quadrado, né? Então é 2 ao quadrado que vem aqui em cima. 2 ao quadrado. Por quê? Porque olha só, como eu tinha falado, né? Isso daqui é a parte de cima do número da fração e aqui é a parte de baixo que a gente vai colocar esses números aqui. Eu preciso colocar o 2 ao quadrado porque quando eu vou fazer divisão, eu vou precisar cortar. E aqui, né, eventualmente, se eu colocar o 12, por exemplo, vai estar o 2 ao quadrado aqui. Eu tenho que conseguir cortar o 2 ao quadrado. Ah, mas aqui, né, ele só é 2. Beleza, então esse 2 ao quadrado, ele consegue cortar esse 2 aqui. Por exemplo, se eu colocar o 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado, tá certo? 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Eu consigo cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Ah, mas tem um 2 a mais. Esse 2 a mais, porque eu também precisaria colocar o 12, que é 2 ao quadrado vezes 3. Então, ele tem que ser comum ao 12 e ao 18. E também tem que ser o menor possível. Né? Porque se eu colocar 2 à quinta, eu também consigo cortar os dois, certo? Eu também consigo cortar tanto esse 2 ao quadrado do 12, quanto esse 2 aqui do 18, se eu tivesse colocado 2 à quinta. Né? É claro que não é muito difícil achar um número aqui em cima que eu consiga cortar todo mundo. Né? Mas eu tenho que ser o menor possível. Então, eu preciso colocar 2 ao quadrado lá. Beleza. Agora vamos pensar. O 3. O 3 é o maior expoente esse 3 ao quadrado aqui, né? Então é vezes 3 ao quadrado. Beleza? E aí, beleza, né? Aí eu tenho também o quê? Por que esse 3 ao quadrado? Já expliquei, certo? Porque o 3 aparece aqui e aparece aqui. Eu preciso conseguir cortar o 2. Se eu colocar o 12 aqui embaixo, vai ficar o 2 ao quadrado vezes 3, certo? Eu consigo cortar o 3. Mas, beleza, vai sobrar um 3 aqui. Mas eu preciso de um quadrado porque o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Beleza? Fora isso, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem também o 5, certo? Vezes 5 e vezes o 7, tudo bem? Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem 2 ao quadrado que é 4, vezes 3 ao quadrado que é 9, 4 vezes 9 dá 36, certo? 36 vezes 5 dá 180, e 180 vezes 7 costuma dar, né? 1260, beleza, pessoal? Então, MMC entre esses 4 números é 1260, né? O que esse 1260 significa? Significa que é um número, né? É um número que ela consegue dividir tanto o 12, quanto o 15, quanto o 14, quanto o 18, beleza? Então, esse número, pessoal, para que serve esse número? Para que serve MMC? Né? Ele serve, pessoal, para resolver problemas da vida, pessoal. Então, galera, vamos ver na próxima lousa como é que funciona isso, né? Com exercícios, tá? Com exemplos, beleza? Vamos lá, então. Então, nós temos um exercício aí, galera, né? que diz o seguinte: qual a menor medida do lado de uma caixa cúbica que pode acomodar sem folga caixas menores cúbicas de 12 e 28 centímetros? Então, qual que é a ideia, galera? Eu quero uma caixa, beleza? Que tanto acomoda caixas de 12 centímetros, caixinhas menores, né? De 12 centímetros, e caixinhas maiores de 28 centímetros. Então é isso, você é um produtor aí, certo? Você produz um certo produto, certo? Esse produto tem uma caixinha de 12 centímetros e uma caixinha de 28. E aí você não quer gastar dinheiro, certo? Você é perfeccionista, certo? E aí o que acontece? Você sendo perfeccionista, você quer que entre direitinho naquela caixinha, né? Na embalagem maior que você vai acomodar suas caixinhas, essas duas caixinhas aí, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e transformar em fatores. Então 12 dividido por 2, né, vai dar 6,
6 dividido por 2 dá 3, e 3 dividido por 1 dá 1, beleza? Então, beleza, agora 28 é dividido por 2 dá 14, beleza? Dividido por 2 dá 7, por 7 dá 1, tranquilo? Então, o que acontece? O 12, né, ele pode ser também escrito da maneira 2 ao quadrado vezes 3, que a gente já viu. E 28, né, é 2 ao quadrado vezes 7. Tranquilo? Bom, então o número que eu estou imaginando, né, é o número da parte de cima, certo? Embaixo, ele tem que dividir tanto o 12 como o 28. Então, para poder dividir o 12 com o 28, primeiro, eu preciso ter 2 ao quadrado, certo? Tem 2 ao quadrado nos dois. Também preciso ter o 3, tudo bem? E o 7 também. Justificando, se eu colocar aqui embaixo, por exemplo, 12, certo? Se eu colocar 12, esse 2 ao quadrado, esse 3 vai dar conta do recado. Eu vou poder cortar esses dois com isso, porque 12 é isso, certo? Se eu colocar 28, né? Se eu colocar 28, o 2 ao quadrado, o 7 também vai dar conta do recado, beleza? E aí, beleza, esse número vai ser então, né? 2 ao quadrado, que é 4... vezes 3 vezes 7, que vai ser 84 centímetros aí. Então, qual que é o sentido, pessoal? A caixa, né, já sabia que era 84, evidentemente, mas se a caixa tem 84 centímetros, eu consigo acomodar direitinho aqui, né? Repara, olha só, 12 centímetros, certo? 12, mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60, mais 12, 72, mais 12, 84. Então eu consigo acomodar aqui 7 caixinhas, né, de 12 centímetros, certinho, sem folgas, direitinho, se tiver 84 centímetros. Ah, beleza, tudo bem. Por 12 sim. Aí pro 28 também dá. 28 mais 28 dá 56, certo? Então tenho 28 mais 28, 56. Mais 28, 84. Então eu posso tanto acomodar caixas de 28 centímetros, né, quanto acomodar caixinhas de 12 centímetros. Ah, professor, mas se eu tiver uma caixa aqui com o dobro do tamanho, né? Se eu tiver uma caixa de, por exemplo, 168, que é o dobro do tamanho aqui, né? Aqui, ou aqui, sei lá, o dobro do tamanho, eu também vou conseguir, teoricamente, acomodar certinho, certo? É, verdade. Mas o mínimo possível é 84. Vocês entenderam? Existem números maiores que 84, por exemplo, o dobro dele, por exemplo, o triplo dele, que também eu vou conseguir acomodar direitinho essas caixinhas. Mas o menor possível é 84. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Então, o problema diz o seguinte, pessoal. Um determinado pisca-pisca acende 4 vezes por minuto. Um outro acende 6 vezes por minuto. A cada quantos segundos os dois piscam simultaneamente? Então, galera, é o seguinte, ó, a gente tem um pisca-pisca que fica piscando, beleza? E a gente tem outro pisca que é um pouquinho mais rápido, beleza? E aí, eventualmente, os dois vão piscar os dois ao mesmo tempo, certo? Então, isso é meio coisa de, sei lá, quando eu estou no trânsito e tal, eu fico na rua, fico vendo os pisca-piscas e eu vejo que tem períodos diferentes, os pisca-piscas dos carros, naquele caos do trânsito, e alguns piscam, às vezes piscam simultaneamente, tá? Enfim, bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o período. Então, se a cada 60 segundos ele pisca 4 vezes, então uma vez pisca X, porque ele deu esse 4 vezes, ele é uma frequência, pessoal, a gente tem que calcular o período, tá, pessoal? A gente tem que calcular o período. Então, uma vez é X, então 4x igual a 60, X passou dividindo, então o X vai dar 15, certo? 15 que também é conhecido como 3 vezes 5, beleza? Bom, e aí beleza. O outro, a cada 60 segundos, pisca 6 vezes, né? Então, vai ser 10 segundos a cada piscada, certo? Porque é 60 igual a 6x, multiplica em cruz, certo? A regrinha de 3, para calcular o período. E o x aqui vai dar 10 segundos, que também é conhecido como 2 vezes 5. Beleza? Então, por que eu escrevi desse jeito aqui? Para a gente poder calcular o MMC, certo? O MMC vai ser o mínimo múltiplo comum, beleza? Tal, que vai ser exatamente o número que vai estar em cima, que vai poder dividir tanto o 15 quanto o 10. Então, tem que ter o 3, tem que ter o 5, tem que ter o 2, né? Porque o 5, né? O 5 uma vez só, porque o 5 tá aqui e tá aqui, né? Então, eu preciso ter o 5, tanto para dividir esse cara quanto para dividir esse cara. O 3 para salvar o 15 e o 2 para salvar o 2. Então, 2 vezes 3 dá 6 vezes 5, 30. Então, o MMC entre 10 e 15 é 30. Então, a cada 30 segundos, pessoal, os dois piscam simultaneamente. Ah, nos 60 segundos vai piscar simultaneamente. Por quê? Porque aqui é como se fosse 0, beleza? Aqui é como se fosse 0. Aqui é como se fosse 60 e aqui é o 30, beleza? Então, o que acontece?
né? A gente tem 60 segundos e o negócio pisca 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E o outro pisca 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a cada 60 segundos os dois também piscam ao mesmo tempo. Só que o menor tempo que os dois vão piscar juntos vai ser no 30 segundos aqui, que vai ser o MMC. Então a cada 30 segundos eles piscam simultaneamente. Então se a cada 30 segundos eles piscam simultaneamente, a cada 60 segundos eles piscam simultaneamente. Ah, então 60 também é MMC? Não. 60 não é MMC, ele é só um múltiplo comum. Ele não é o mínimo múltiplo comum, né? O 30 é o mínimo múltiplo comum. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então, galera, MMC é isso, é um conceito aí muito interessante, tá? E a técnica é isso. Fatorou, escolheu ali os números, acabou. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Inscreve aí no nosso canal, tá bom? Conhece o nosso canal, você já conheceu o nosso canal de dicas? Dá uma olhada lá. Tudo bem? Se quiser ter aula comigo ou com o Taif, Taifão é bom, certo? Taifão é check. Ele pode dar aula online para você, galera. É só clicar lá no nosso site, beleza? Então vou deixar os links aqui. É isso aí, falou!